tempo é estar na presença de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, uma linda salva de palmas para Jesus, irmão. É para Jesus, irmão. Não é para mim, não. Se fosse para mim, podia ser só uma palma, mas para Jesus é o melhor, né? Graças a Deus. Irmão, peço aos irmãos que abrem sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11. Em nome de Jesus. Um domingo maravilhoso desse, uma temperatura agradável. Né? Frio tá aí. Deus vem falar uma coisa grandiosa para nós, irmão. Isso aqui é para o nosso dia a dia. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Em nome de Jesus. Amém? Os demorados da Bíblia aí acharam? Glória a Deus, aleluia, Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, irmão. Vamos aprender uma coisa aqui que é para o nosso dia a dia. Você que é de Deus, cristão, Jesus, que acredita em Jesus, que vive Jesus Cristo, precisa disso aqui, irmão. Para o seu dia a dia, porque senão o mundo ele vai pegar cada um de nós nisso. Amém? Então temos que prestar atenção. Diz assim a palavra do Senhor: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E eu sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai,
Agradecido seja o teu santo nome nesta hora, Pai. Que possamos, ó Pai, ouvir atentamente a sua palavra, Senhor. Fale conosco, ó Pai. Estamos, ó Pai, aqui nesta hora, neste domingo, ó Pai, nesse culto de louvor e de adoração a Ti. Louvamos e agradecemos o teu santo nome. Mas nesta hora, Pai, pedimos a tua palavra. Que a palavra, Pai, venha ser dita aos nossos corações. Que a tua igreja esteja disposta a ouvir, acreditar, confiar, que venha semear, Pai, nessa terra boa, Senhor, que é o coração da tua igreja, Senhor, a tua palavra, para que possamos não só ouvir nesta noite, mas também praticarmos no nosso dia a dia, porque precisamos praticar a tua palavra, Pai, não só ser ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, que possamos ouvir atentamente ao que o Espírito Santo diz à igreja, em nome de Jesus. Amém? Que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Irmãos, tem algo aqui que Deus quer nos chamar a atenção. Tem algo aqui que Deus quer falar com cada um de nós. O cristão, irmão, ele precisa entender isso aqui. Ele precisa compreender isso aqui. Que o nosso dia a dia, irmão, a nossa vida, é muitas das vezes todos os dias de combate, de guerras, de situações que muitas vezes vêm contra nós, a nossa vida, e nós temos que aprender a lidar com elas. E aqui é mais uma situação que nós temos que aprender a lidar. O apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção dos coríntios, na segunda carta, que a igreja precisa se atentar aos falsos profetas, que a igreja precisa se atentar às falsas palavras, às fábulas. Se os irmãos têm vindo aos cultos, e os irmãos têm percebido que o Espírito Santo ele tem pego muito nessa tecla dos falsos profetas, pego nessa tecla de fábulas, de heresias, que muitas vezes é contada às pessoas. E o pior de tudo, irmão, é que muitas vezes as pessoas elas acreditam nisso. Acreditam nessas fábulas, acreditam nessas heresias que muitas vezes é contado. E acaba caindo. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo cobrando a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela tinha muita dificuldade para poder acreditar em Jesus, para poder viver a Cristo, porque era uma igreja que já estava enraizada com os problemas, com as várias situações. Elas já estavam andando na carne. A igreja de Coríntios ela já estava se perdendo. Por isso que foi o apóstolo Paulo enviou uma, você vê que tem vários capítulos, enviou a segunda também, vários capítulos. Por quê? Precisa de conserto. É uma igreja que estava completamente perdida. Fazia coisas que até Satanás duvida. Fazia. A igreja de Coríntios era assim, irmão. Então o apóstolo Paulo, você para analisar que ele pega pesado com a igreja de Coríntios. Por quê? Porque ela precisava ouvir. Pesado também, para que ela acorde. É como muitas vezes a igreja, irmão, ela precisa muitas vezes ouvir pesado para que ela possa acordar. Para que ela possa acordar o quê? Hoje, irmão, nós confiamos que ela precisa acordar para Cristo, para Jesus. A luta do apóstolo Paulo naquela época era para que as pessoas pudessem acordar para Jesus. A luta dos discípulos, dos apóstolos, irmão, lá em Atos dos apóstolos, a luta deles era para que as pessoas pudessem acordar para Jesus. E isso muitas vezes falta para cada um de nós, irmão. Se atentar mais. O que é acordar para Jesus? O que eu quero dizer com isso, irmão? É que você precisa ouvir mais a Jesus. Você precisa ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Porque se você ouvir o homem, se você ouvir as heresias do homem, as coisas que contam para você aí, as fábulas, as heresias, você vai acabar como a igreja de Coríntios. Acreditando em falsos profetas, acreditando em contos, acreditando em fábulas, acreditando em doutrinas que não são de Deus. Então ele chama a atenção isso aqui. Porque tinha as pessoas da igreja de Coríntios que sabiam, né? Mas que eram sem vergonha. Não queriam viver. Não queriam estar presentes. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele chega a jogar na cara deles, joga em rosto deles.
Vocês querem as melhores cadeiras. Vocês querem as melhores coisas. Querem participar das melhores situações dentro da igreja. Querem ser destaque dentro da igreja. Mas o Jesus Cristo mesmo que tem que ser um destaque, isso está longe. Meu Deus, misericórdia. Está longe. E aí onde você para analisar, irmão, que hoje não é muito diferente. Não se ouve mais falar de Jesus. Não se ouve mais falar de cruz. Não se ouve mais falar das maravilhas de Deus. Não se ouve mais falar daquele que te salvou. Ouve-se muito pouco, irmão. É por isso que quando, irmão, chega um irmão aqui novo, nós estamos aqui há muito tempo, irmão, nessa luta aqui. Isso é glória a Deus, tem que glorificar a Deus. A igreja está aqui, florida, com a bênção de Deus. Mas, irmão, a nossa luta aqui é grande. O Espírito Santo aqui fala para cada um de nós. E a nossa luta aqui, quando o irmão ele chega aqui e diz: eu vejo aqui Jesus Cristo, eu vejo aqui pessoas que adoram, eu vejo aqui pessoas que não se importam com as vestes um do outro, eu vejo aqui que os irmãos, que eles não se importam se um cantam bem, se um canta mal, se um louvam bem ou se louva mal. Ele faz o quê? Para Jesus. Aleluia. Eu dou o melhor para Jesus. O destaque é Jesus, irmão. E é isso que a igreja de Corinto ela tinha dificuldade de entender, porque ela estava enraizada nela. As fábulas. Estava enraizada nela as heresias. Era isso que estava enraizada nela. E o apóstolo Paulo começa a chamar a atenção, irmão, aqui, dizendo: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Olha o que ele diz aqui, irmão. Quando o Espírito Santo ele fala com cada um de nós, irmão, porque o apóstolo Paulo aqui ele estava dizendo através do Espírito Santo. Amém? Amém. Você crê? Ele é zeloso. Ele é cuidadoso contigo. Ele não vai falar para você mentira. Ele não vai enganar você. Ele não vai dizer para você: olha, aqui vai ser super tranquilo, vai ser fácil, você vai passar por isso aqui, 100%, como se fosse o psicotécnico do Detran, você vai passar aqui tranquilo. Não, meu irmão. O Espírito Santo ele fala com você de verdade. Ele fala com você em espírito. Você vai passar problemas, você vai passar situações, mas tem uma coisa que eu te garanto que o homem não te garante, que ninguém te garante, que é a vitória. Aleluia. Aleluia. Isso eu garanto para você. Mas não garanto que vai ser fácil, mas eu garanto a sua vitória. Aleluia. Glória a Deus. O que é melhor que qualquer garantia que o homem pode dar aí, irmão? Qualquer garantia que o homem pode dar, qualquer garantia que alguém dizer aí para você. Não, que vai ser mole, vai ser tranquilo, você vai passar, se você der isso, você vai receber. Não, o Espírito Santo ele fala com você: eu te garanto a sua vitória. Eu te garanto que vai te falar contigo, eu vou falar com o teu coração, eu vou estar contigo presente, você vai estar lá, eu vou estar contigo também, eu não vou te abandonar, mas eu te garanto a sua vitória. Por isso que o apóstolo Paulo fala: zeloso. O Espírito Santo trata nós com zelo, irmão. Ele nos trata com carinho, mas é necessário que você esteja presente. É necessário que você esteja na casa do Senhor. É necessário que você esteja em comunhão com o Senhor, para que Ele também esteja presente contigo. Ele só vai ceiar com você, irmão. Ele só vai ceiar comigo se você se sentar à mesa. Porque se você ficar só olhando, você vai ficar só olhando. Mas se você chegar, sentar, estiver presente, participar da obra, participar do banquete, Ele vai servir você. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai servir você, porque Ele não é falso apóstolo, Ele não é falso, Ele é verdadeiro. Olha o que Ele diz aqui, ó: zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Glória a Deus. Uma virgem pura. Ele quer te ver, irmão, imaculado. Ele quer ver você pronto. Ele quer ver você puro. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos condições de chegar ao status de varão perfeito. Não, varão o quê? Puro.
digo nós como um todo, né, irmão? Nós já sofremos muito com o mundo, já perdemos muito tempo com o mundo. Chega de perder tempo com o mundo, irmão. Chega de ouvir coisinhas do mundo. Ouça de Deus. Ouça do Espírito Santo. Ouça da palavra de Deus. Se encha dessa palavra, que você vai ver a diferença na sua vida. Não escute os falsos apóstolos, não escute heresia, não escute coisas. Escute de Deus. Olha o que ele diz. Uma virgem, está aqui, ó, pura, a um marido, a saber, a Cristo. Temos que estar pronto para o nosso esposo, né, irmão? Todo mundo já viu aqui como é que é o casamento, né? Uma coisa linda, né? Maravilha. A noiva entrando. Mas o marido, ele está o quê? À espera da noiva, não é? Não está à espera? É Jesus, irmão. Ele está à sua espera. Ele está esperando você. Não ouça que muitas vezes o mundo diz aí que você precisa fazer isso, fazer aquilo. A palavra de Deus diz para você: creia somente. Aleluia. Que Ele vai estar à sua espera. Você não precisa fazer holocausto. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa acender vela. Você não precisa fazer nada. Somente crer, viver, estar presente, que Ele estará à sua espera. Porque a noiva, quando ela está pronta para o noivo e o noivo está pronto para a noiva, eles creem que eles são um. Então Jesus, ele crê que nós somos um para com Ele. Então Ele está à sua espera. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, irmão. Coisa além disso aqui, Ele vai dizer aqui. Coisas além disso, oposto que está fora, na matemática, ele está fora do parêntese, joga fora. Primeiro você exclui ele, né? Você está com Jesus. Você está na palavra de Deus. Então escute o que a palavra de Deus está dizendo. Nós vemos o estudo de as pregações de Apocalipse, das igrejas de Apocalipse, né? O que ele diz sempre? Que tem que ouvir O que o Espírito Santo diz na igreja. Então escute, irmão, o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite. Se atente ao que ele está dizendo para você. Olha o que ele diz. Para a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, aqui está o problema, irmão. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui está o problema, irmão. O problema é quando a igreja deixa-se contaminar. Infelizmente. E nós sabemos que quando atinge o problema, quando atinge uma situação e a igreja ela não consegue lidar com ela, nós sabemos que ela começa a cair. Ela começa a fraquejar. Então nós temos que fazer uma coisa que se diz muito no mundo: cortar o mal na raiz. Acabe com o mal. Acabe com o seu problema. Não fique tentando, irmão, muitas das vezes, se enganar de que você não tem problemas. É como muitas vezes as pessoas elas ensinam por aí, irmão. Não, você tem que ter calma, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você tem que estar presente diante de Deus para que Ele possa limpar o seu coração. Você tem que estar presente diante de Deus para Ele mudar a sua vida, para Ele mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, para que você não possa ser enganado como Eva foi enganado. Porque tentaram também com Jesus. Não tentaram? Satanás não tentou? Mas Jesus não tentou? Teve a astúcia de tentar Jesus. Ele teve a audácia de tentar Jesus. Aí você acha que as pessoas acham que elas são exclusivas. Não, eu não posso sofrer isso. Eu não posso sofrer aquilo. Eu não posso passar por aquilo. Me desculpa. Você vai passar. Mas você tem que vencer. Você vai passar, mas você tem que vencer. Que o Espírito Santo acabou de dizer agora, que Deus ele não te garante que seja fácil, mas te garante que vai ser vitória. Não foi isso? Então não deixe de ser enganado, irmão. Não deixe que entre no seu coração a dúvida. Cancele naquela hora a dúvida. Eu sei quem eu pertenço, eu sei quem eu sou. Eu vou estar firme, eu vou estar presente e eu vou estar diante de Deus. Acabou!
poder que dá para você reverter. Ele só está querendo que você não saiba, ele não está querendo que você seja maior que ele. Mas não quero dizer que seja mentira o que ele falou, não é mentira, mas dá para ver por um outro jeito. Essa é a forma do mundo agir contigo. Essa é a forma que Satanás ele sempre agiu, ele não muda o jeito dele. É sempre o mesmo clichê. E infelizmente a igreja tem sempre caído nesse jeito clichê de Satanás. Ele sempre tenta alguma coisa. É sempre as mesmas coisas. Ele tentou Jesus com a própria palavra de Deus, irmão. Mas ele perdeu. Ele continua perdendo hoje. Porque Israel é derrotado. Não tente ter papinho com Satanás, conversar com Satanás. Ele tem que ser amassado. Tem que estar debaixo dos nossos pés. Ele não tem mais vez na nossa vida. Chega, irmão, de perder para Satanás. Ele usou Eva naquele dia lá. E hoje quer tentar usar você também, falando coisinhas. E hoje ele usa pessoas para isso. Falando besteirinhas para você. E muitas vezes a igreja ela tem caído nisso. Você tem que se deixar influenciar. E aí quando você vê, você está fora da presença de Deus. Verdade. Nós não queremos isso aqui. A palavra de Deus ela não quer isso. Jesus ele não quer isso. Ele quer adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Olha o que ele continua dizendo. Versículo 4. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Olha isso aqui, irmão. Você para analisar uma quantidade de evangelho que tem sido pregado aí. Você para analisar a quantidade de Jesus que tem sido pregado aí. Você para analisar a quantidade de coisas que ele diz aqui, ó. Outro evangelho, outro Jesus. Várias coisas aí como você vê o mundo aí, ó, pregando, falando. Não, mas é que é isso, mas é que é aquilo, não. Não podemos deixar. A própria palavra de Deus diz que se um anjo descer aqui e falar contigo uma coisa que não for a palavra de Deus, que não for, você pode amaldiçoar esse anjo. Você pode. Outro evangelho, irmão, não existe. Outro Jesus não existe. Outro Deus não existe. Não se deixe enganar por isso, irmão. O evangelho aqui que ele está dizendo é o quê? É Jesus Cristo, as obras de Cristo. O que está lá no passado, irmão, fica lá no passado. O que os profetas fizeram foi o que eles fizeram. Glória a Deus por isso. Lá em Hebreus, ele diz que nós temos que sim exaltar os nossos irmãos, os que foram colaboradores de Deus também, mas nós temos que exaltar muito mais a Jesus Cristo, que foi o que deu foi na cruz do Calvário por cada um de nós. Hebreus fala muito sobre isso, irmão. Hebreus compara muito o que era velho e hoje o que é novo para cada um de nós. O que tem de bom para cada um de nós aqui? Eu tenho uma coisa aqui: Jesus. Pensei de bom para mim: Jesus. Quer algo melhor que isso? Não existe algo melhor que isso. O melhor é Jesus. E melhor ainda, irmão, Ele está em cada um de nós. Ele te dá liberdade para você estar presente. Você para analisar. As pessoas muitas vezes dizem: não, você não pode fazer isso. Você não pode louvar. Você não pode estar sentado. Você não pode. Você está em pecado. Você está isso. Você está aquilo. Você não pode. Não pode fazer isso. Agora nós já pensamos diferente. Aí mesmo você tem que fazer. Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você vai se afastando de Deus. Mas quando você está mais presente, você tem condições de você se recuperar. Você tem condições de você estar presente. As congregações têm feito muitas das vezes igual os médicos fazem nos hospitais. Em vez de você vai para o hospital, em vez de você ficar lá para você se curar, ele faz o quê? Manda você para casa. Fala, se cura em casa, aqui não dá. É o que muitas vezes as igrejas têm feito. O nosso hospital, a nossa saúde é o que aqui? Jesus Cristo. Então tem que estar presente diante de Jesus. Então tem que estar presente diante de Deus.
Diz que ela está cansada, acabou de descer ali do trabalho, chegou aqui, não, mas eu vou assim mesmo. Eu vou assim, depois eu tomo meu banho, eu como, eu descanso. É isso, irmão. Deus ele vai te glorificar pelas suas obras. Deus ele vai te glorificar pelo seu sacrifício. Aleluia. Ela está morrendo de sono, mas ela está lá. Tá ouvindo, né, irmã? Tá ligada, irmã Elza? Mas tem que estar ligado, irmão, mesmo. Mas Deus ele vê o teu sacrifício. Quando você se abdica da sua vida para você viver a Deus, você abre mão do seu cansaço para você estar presente diante de Deus. Ele honra você. Ele honra você. Não é você abrir mão do seu salário, dos seus bens. Não. Isso aí é heresia que as pessoas contam. Quando você abre mão do seu eu, quando você abre mão da sua carne, quando você abre mão das suas obras, quando você abre mão dos seus feitos, do seu pensamento humano, para poder você estar presente diante de Deus, para poder você honrar a Deus, para poder você glorificar a Deus, para que você esteja presente diante dele, de joelho, irmão, aí é que é onde ele te honra. O que tem ensinado aí é totalmente diferente. Olha o que ele diz aqui, ó. Sofrereis, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. 7. Pequei, porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque a graça vos anunciei o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo que ele ensina, irmão, a humildade que Deus ele ensinou a ele, e que hoje Deus ele ensina para cada um de nós, irmão. Você para analisar o homem que foi o apóstolo Paulo. E ele dizia que para uma igreja que pecava, que falhava, que estava numa situação deplorável. E ele diz, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu sei disso. Mas eu me humilhei diante de Deus. E hoje eu tenho condições de estar aqui falando com vocês da palavra de Deus. Isso é muitas vezes cada um de nós, irmão. Você erra, você falha, mas você com a humildade que há em Jesus. Por isso que ele diz aqui no versículo de cima, irmão, que ele tem medo que muitas vezes a igreja ela se afaste da humildade de Cristo. Por quê? Porque com essa humildade de Cristo você tem condições de dizer a verdade, irmão. Você tem condições de ser transparente, você não oculta os seus erros, você não oculta as suas falhas. Você diz, eu realmente falho, eu realmente erro. Mas não me diz que eu não sou um adorador. Mas não me diz que eu não estou presente diante de Deus. Mas não diz para mim que eu não tenho condições de estar aqui na casa do Senhor. Porque eu tenho condições de estar. Mas não me diz que eu não falo da palavra. Mas não me diz que eu não vivo a palavra. Eu vivo a palavra, eu estou presente. Mas eu erro, eu falho. Todos os dias, eu erro e eu falho. Mas eu tenho a palavra de Deus diz lá em Tiago que nós temos o quê? Um advogado. Fiel. Ele advoga. E antes mesmo do seu problema, ele já te dá a causa. Está perdoado. Viva diferente. Viva de uma outra maneira. Esteja presente. Olha o que ele diz aqui, ó. Outras igrejas despojei, versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. E você para analisar, né, irmão? Ele podia ser sustentado, né, pela igreja lá, né, enquanto ele estava lá presente, né, na igreja. Os locais, né? Mas ele não queria aquilo. Ele via que aquilo ali não era para ele. Então você para analisar, né? Muitas vezes é distorcido as coisas que ensina. As pessoas elas querem grandezas, querem receber as coisas da forma injusta. Trabalhe, irmão. Nós temos o nosso trabalho. Não precisamos de nada de ninguém. Não pegue nada de ninguém. Faça com amor. O que ele diz aqui, ó. Não fui pesado a ninguém. Por quê? A própria palavra de Deus diz que
dificultoso. Viajar para lá, viajar para cá. Você imagina você. Viajar para lá, viajar para cá, ir para um canto e ir para o outro. As pessoas se solidarizam por ele. Solidarizavam por ele. É isso aqui que ele ensina. A humildade. Não precisava pegar nada de ninguém. Não precisava pedir nada a ninguém. Não, Corinthians, eu estou enviando essa carta aqui para você, mas aí você depois acerta umas pontinhas aí comigo. Depois você me dá uma... Como é que fala? O cachê. Dá uma ajudazinha aí na próxima viagem. Não, irmão. Ele não fazia isso, não. A ajuda que ele recebia era no cotidiano, era no dia a dia, no hoje, quando ele estava lá presente. Ele não sabia nem da manhã. E você acha que Deus ele vai deixar você desamparado? A palavra de Deus diz o quê? Ele cuida das aves. Ele cuida do mato. Ele cuida dos animais. Ele não vai cuidar de você, irmão. Ele não vai cuidar daquele que está fazendo a vontade dele, irmão. Então ele cuidava do apóstolo Paulo, como cuida hoje de cada um de nós. Cuidava de Jesus. E hoje cuida também de cada um de nós, irmão. Não acredite nessas palavras que as pessoas dizem. Não, você tem que depositar aqui na igreja para você receber algo maior. Não! Não é necessário. Porque o que você precisa, Deus ele vai suprir você. Ele vai suprir você. O Pai ele vai suprir você. Ele vai estar presente diante de você, irmão. Não caia nessas coisas. De que um não vai entregar, o outro não vai. Não. Deus ele vai suprir você. Ele vai estar presente diante de você. Como ele esteve aqui, presente nas viagens. O apóstolo falou, rapaz, agora eu vou. Versículo 10. Diz assim: como a verdade de Cristo está em mim, esta agora não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque eu vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha o que ele está ensinando aqui, irmão. Cada um vai ter o que é merecido. Pode fazer hoje, pode ser fraudulento hoje, pode falar heresia hoje, pode falar heresia amanhã, pode falar heresia depois da manhã, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas não conte quando Jesus vier buscar. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai chamar. Ele não vai estar presente. Ele não vai chamar este. Porque ele foi fraudulento. Ele falou heresia. Ele pregou errado. Ele não pregou o que é verdadeiro. É isso que ele está dizendo aqui. Esses que buscam ocasiões. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, irmão. Transfigurando-se em apóstolo de Cristo. O que ele quer dizer aqui? Está se disfarçando. Muitos vão se disfarçar de apóstolo de Cristo. Muitos vão se disfarçar de profetas. Muitos vão se disfarçar de irmãos, de obreiros, de pastores. Mas não caia nisso. Não caia nisso. Porque o verdadeiro pastor da nossa vida, o verdadeiro para cada um de nós é Jesus Cristo. Glória. O verdadeiro irmão da nossa vida é cada um de nós que estamos aqui presente e Jesus Cristo. Irmão, mas ele está fazendo. Não importa. Deixa ele fazer. Irmão, mas acontece isso dentro das igrejas. Acontece. Que sirva de exemplo para você não fazer também. Mas eles vão ter o que é merecido. Irmão, e o que Deus quer hoje para cada um de nós que é merecido é uma coisa somente: a coroa da vida eterna. Lute por ela. Lute todos os dias pela sua coroa da vida eterna. É isso que ele promete para você.
Jesus ele diz, muitas vezes vão falar com você, vão amaldiçoar você, vão esclarecer você pelo meu nome, vão fazer isso, vão fazer aquilo pelo meu nome. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E temos que ter bom ânimo sempre. Olha o que ele diz aqui, ó. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo. É um farsante, né? Ele é demais, né? Mas ele já está derrotado. Ele pode se transfigurar no que ele quiser. Ele pode aparecer na versão que ele quiser. Mas a única versão que nós conhecemos é Jesus Cristo na nossa vida. Ele pode aparecer do que ele quiser, ele pode aparecer em bens, em dinheiro, conquista, fama, o que ele quiser, mas nós vamos cair nisso, nós vamos estar presentes diante de Jesus. Vamos estar na humildade. Irmão, atente-se a isso. Não deixe que a humildade que há em cada um de nós através de Jesus Cristo se perca. Não deixe ser enganado como Eva foi enganado. Não deixe que os falsos apóstolos, as falsas doutrinas, as heresias entrem no seu coração. Esteja presente diante de Deus. Olha o que ele diz no 15, para terminar. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Todo mundo vai ter o fim com as suas obras. E que as nossas obras, irmãos, e que o nosso fim seja nunca. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não morre. Ele é para sempre, ele é eterno. Você quer ser eterno? Você quer estar presente para sempre? Você quer obter a sua coroa da vida eterna? Você quer estar diante de Deus para sempre? Então seja da justiça, seja do amor, seja de Cristo. Amém, irmão?